Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Estava meditando nessa palavra ontem. E quando o pastor nos falou a respeito, nos convidou, e de pronto eu lembrei que eu estava meditando nessa palavra. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade, por tão grande graça que Ele tem concedido nessa noite. Quero agradecer também ao nosso pastor Moisés pela confiança que nos tem dado. Dito isso, irmãos, segundo Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1 até o 19. Tudo bem? Diz assim: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse, a jovem disse, à sua senhora: se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça israelita tinha dito. O rei da Síria disse: você deve ir, mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã foi levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Naamã entregou a carta ao rei de Israel. Ela dizia: quando você receber esta carta, saberá que estou enviando pessoalmente meu oficial, Naamã, para que você o cure de sua doença. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou angustiado e rasgou a própria roupa. Dizia: por acaso sou algum Deus com poder de tirar ou dar a vida ou receber esse tipo de pedido? O que está acontecendo? O rei está querendo arrumar briga, isto sim. Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que o rei de Israel estava angustiado, que tinha rasgado a própria roupa, e mandou perguntar a ele: por que você está tão perturbado, a ponto de rasgar a própria roupa? Envie o oficial a mim, para que ele saiba que existe um profeta em Israel. Naamã, com seus cavalos e carros, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Eliseu mandou um ajudante recebê-lo com esta mensagem: vá ao Jordão e mergulhe ali 7 vezes, sua pele será curada e renovada. Naamã ficou irritado e saiu resmungando. Pensei que ele sairia para me receber pessoalmente, invocar o nome do Eterno, o seu Deus, tocar na pele enferma e eliminar a doença. Os rios Abana e Farfá, em Damasco, são muito mais limpos que os rios de Israel. Por que eu não poderia mergulhar neles? Pelo menos sairia limpo. E foi embora furioso. Mas os seus acompanhantes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o senhor não faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E foi o que ele fez. Desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes no rio, de acordo com a ordem do homem de Deus. A pele dele foi restaurada, ficou saudável, quanto a pele de um bebê. Ele voltou à casa do homem de Deus, com sua comitiva, parou diante dele e disse: agora tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Agradecido, ele quis dar um presente a Eliseu. Mas o profeta disse: como vive o Eterno, a quem sirvo, não receberei nada de você. Naamã insistiu, mas ele não aceitou. Naamã disse: já que você não aceita nada, deixe-me levar 2 burros carregados com a terra daqui, porque não vou mais oferecer sacrifício nenhum a outro Deus, senão ao Eterno. Só peço que ele me perdoe uma única coisa: quando o Senhor, o rei, apoiado em meu braço, quiser entrar no santuário de Rimom para adorá-lo, e eu estiver que me curvar diante dele, que o Eterno me perdoe por isso. Eliseu disse: tudo ficará bem, vá
em paz. A igreja pode se assentar, por gentileza? Glória a Deus. Irmãos, as coisas de Deus, elas são sem explicação. Porém, lendo o texto, eu tiro algumas lições. A Síria, naquele momento, era uma nação, um povo muito poderoso. E o general e o comandante Naamã era um homem valente, que na tradução da Bíblia King James diz que Deus, através de Naamã, libertou a Síria. Então, a Síria estava muito poderosa naquele momento. E tinha um homem, um comandante muito competente, muito capaz, com muitas virtudes. Porém, ele era leproso. E uma das vezes que eles fizeram uma incursão contra Israel, atacaram Israel, levaram uma jovem, uma menina, que eu não sei o nome, a tradição não sabe o nome, nenhum estudioso ou teólogo sabe o nome, mas que essa menina, como falado na escola dominical do domingo passado pelo nosso pastor, sobre um irmão que orara o joelho de um homem, e aquele homem foi curado, e aí ele começou a dar testemunho. E todo mundo lembrava o nome do pastor que foi curado, que era bruxo, que estava doente, mas ninguém sabia quem orou por ele. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, se você quer realmente ser um autêntico servo de Deus, vocês têm que estar disposto ao anonimato. Porque a menina, até hoje, ninguém sabe o nome dela. Porém, ela que foi o canal usado por Deus para que Naamã fosse conhecer Eliseu. Agora, para pensar comigo. Ela não estava na terra dela. Ela tinha sido levada. Ninguém gosta, irmão, de ficar longe da sua casa, longe da sua terra. Porém, aquela menina, não sei a idade dela, mas era uma jovem. Ela ignorou toda a adversidade e deu uma palavra de vitória para aquele homem. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Muitas vezes, quando as coisas são favoráveis a nós, nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus, falar onde a pessoa pode encontrar solução. Mas e na adversidade? Será que quando as coisas não vão bem, quando as coisas vão contrárias àquilo que nós planejamos, porque ela não planejava estar na Síria, será que nós fazemos a mesma coisa que fez essa jovem? Será que estamos dispostos, mesmo tendo aqueles que, de certa maneira, porque ela estava escravizada, será que estamos dispostos a dizer que Deus salva, que Deus cura, mesmo na adversidade? Pois bem, essa jovem anônima fez isso. Ela fez isso, irmão, e me impressiona, porque sermos cristãos na igreja é tranquilo, é fácil. Até porque você tem a orientação do pastor, você tem os irmãos do ministério para te ajudar, você tem uma palavra. E quando você está longe?
E quando você está longe, porque eu me lembro de duas pessoas que ficaram longe, mas não negaram o Senhor. A primeira, José. José, ele estando longe, irmão, ele estava longe, ele tinha sido vendido. Mas José, ele abre mão de todo o seu orgulho, ignora toda aquela situação e continua dando bom testemunho. José não cai, José não fornica, José não adultera, José não rouba, José não mata, José não nega o Senhor. Davi, a mesma coisa. Após Davi ter cortado a orla de Saul, Davi, quando ele vai para um monte, grita para Abner e Saul. Davi começa ali a falar com Saul de longe. Davi estava expulso de Israel. Mas Davi fala uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, os homens, eles estão tentando fazer com que eu perca a herança do Senhor. Estão me incitando. E ele falava para Saul: se os homens estão me incitando contra o Senhor, que o Senhor aceite, se for Deus, que Deus aceite a oferta. Se for os homens, sejam malditos, porque eu não vou negar a herança do Senhor. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu estou longe de Israel, mas eu não vou me curvar a outros deuses. Eu continuo servindo a Deus. Ele não fere Saul, que era ungido de Deus, e não se curva a outros deuses, mesmo longe. Mas essa jovem, ela comunica e fala com Naamã. Naamã imediatamente vai até o rei da Síria. O rei da Síria faz uma carta e manda. Quando Naamã sai, ele leva consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 trocas de roupas finas. Irmão, naquela época, não era tão fácil como hoje, de a gente vai lá no mercado, no shopping e comprar roupa. Quando você vê João Batista falando, aquele que tem 2 túnicas, dá uma, quem tinha 2 túnicas era rico, irmão. Por isso que João Batista falou: se você tem 2, divide, dá uma pro teu irmão, porque tu tem muito. Então, 10 peças de roupa e 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, era muita coisa, irmão. Porém, nada disso o habilitou a receber a bênção de Deus. E agora ele chega diante do rei. O rei se desespera, fala que rasga a própria roupa e fala: é pretexto, eles querem guerra. Porque a jovem tinha dito para Naamã. E essa jovem era uma jovem crente. Porque ela sabia, essa jovem foi usada por Deus, porque ela sabia, irmão, que Naamã tinha uma lepra e que essa lepra poderia ser curada pelo homem de Deus. Porém, o rei fica desesperado. E manda, e começa a dizer: olha, eu não sei o que eu vou fazer. E Naamã não. Eliseu toma conhecimento. Eliseu não estava perto do rei, mas eu acredito que a notícia se espalhou. Olha, veio um homem da Síria, ele está lá no palácio, e o rei com a carta, e o rei está desesperado, rasgou a roupa, e Eliseu toma conhecimento disso. Eliseu fala assim: olha, faz o seguinte, não se desespera, manda ele aqui, porque ele vai saber que em Israel há um profeta. E aí Naamã, a minha tradução diz que Naamã, com seus cavalos e carro, chegou com toda a pompa e parou diante da casa de Eliseu. Quando o rapaz me perguntou do tema, eu falei assim: ó, o problema nunca foi o mergulho, mas o orgulho. O problema não estava no mergulho, estava o orgulho.
Às vezes a gente acha que o problema é físico, mas o problema às vezes está no coração espiritual. Não tem nada a ver com físico, nada a ver com coisas materiais. Tem a ver com a mente e com o coração, o que está dentro. E quando ele chega, irmãos, Eliseu não vai receber ele, não. Eliseu manda um ajudante. E Naamã já fica, a Bíblia diz que Naamã já fica irritado, em outra tradução, furioso. Por quê? Irmão, o camarada é comandante, o camarada era um campeão, o camarada já tinha várias vitórias, veio recomendado, bem conceituado. E você não vai receber? Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Tanto Eliseu quanto Elias eram homens de oração, eram homens cheios de fé e obediência a Deus. Eram homens que viviam em contato com Deus, orando a Deus. Tanto que, depois, nos versículos que se seguem, eu li só até o 19, Eliseu diz para Geazi: olha, o meu espírito foi com você, Geazi. Eliseu vivia em contato com Deus. E eu posso, irmão, crer que Deus tinha dito para Eliseu: Eliseu, esse homem, eu já usei muito ele para dar vitória à Síria. Eliseu, eu tenho uma obra na vida de Naamã. Eliseu, eu vou fazer algo na vida de Naamã. Porém, Eliseu, ele está achando que o problema dele é a lepra. É o que as pessoas estão vendo. Não, Eliseu, tem um orgulho no coração dele. Então você vai fazer o seguinte: você vai ficar aqui e você vai mandar outra pessoa para ele já entender que acima dele é o Senhor dos Exércitos. Porque Eliseu representava Deus ali, irmãos. Então, quando Eliseu não vai, ele já entende uma coisa: Deus não está se curvando a ele, mas ele tem que se curvar a Deus. Irmão, jamais teremos as bênçãos de Deus do nosso próprio jeito. Você jamais terá algo da parte de Deus do teu jeito. É do jeito de Deus. Não tem como nós queremos inventarmos uma forma sendo do nosso jeito. Irmãos, hoje a gente fica igual Naamã ainda. Queremos uma solução rápida. Naamã fala assim: eu pensei que ele ia botar a mão na minha pele e ia ser curado. Quanto de nós fazemos isso? Queremos que chegamos na igreja, ou até você falou para alguém e a pessoa vem para a igreja e fala assim: eu achei que seria, o pastor ia orar e os problemas iam acabar, a minha vida ia mudar. E não é assim. A Bíblia diz em Lucas 9:23, Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Então, irmão, eu aprendo que existem princípios para você receber algo de Deus. Estamos num culto denominado, não mais, ou ainda é culto de libertação, né, pastor? Fica o nome ainda de culto de libertação. Eu, irmãos, trabalhei por alguns tempos em culto de libertação. Estava eu, irmã Marinalva. Mas eu sei que, graças a Deus, Deus nunca nos permitiu fazer campanhas com nomes, tá? E eu vou explicar aos irmãos biblicamente, graças a Deus. E eu já até participei, já vi, os irmãos também vão ler, lembra? Quando você via nas igrejas assim, os 7 pulos de Naamã. É verdade ou não é? 7 pulos de Naamã. Aí o pastor dizia assim: irmão, se você faltar um pulo, você perdeu a bênção toda. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você pode dar 7 pulos, mas se você estiver fora de algum princípio da palavra de Deus, você não vai encontrar a bênção. Pode ter o profeta que for na frente do trabalho de libertação,
Pode ser o pastor que for, com toda a vênia, com todo respeito aos pastores. Eu me coloco, até eu mesmo, pode até eu orar, para as pessoas não acharem, está desprezando os outros. Não, pode ser qualquer um. Eu, o pastor Moisés, o evangelista, o presbítero Rodrigo, qualquer um, irmão, pode botar a mão sobre você. Mas se Deus resolver não abençoar, não vai, irmão. A gente pode botar a campanha que for. Quer ver uma coisa que a gente erra? A Bíblia fala assim, olha, vou explicar aos irmãos, que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, se você chegar no teu altar, no altar de Deus, melhor dizendo, e te lembrar que não é você, o teu irmão tem alguma coisa contra você, a Bíblia manda você oferecer? Não, a Bíblia manda você deixar a oferta. É a Bíblia. Manda você deixar a oferta, voltar lá e se acertar. De maneira que não tem 7 pulos, não tem 2 pulos, não tem pastor, não tem ninguém nessa terra que vai fazer você receber a bênção se você não deixar a sua oferta no altar e voltar lá e se consertar. Não tem como. Porque do contrário, a palavra de Deus iria se contradizer. Não tem como, irmão. Não tem como eu falar assim, olha só, a oração do Pai Nosso não foi nem eu nem você que fizemos, foi Jesus que mandou orar daquela forma. E Jesus Jesus manda orar da seguinte forma, assim como nós perdoamos. Spurgeon dizia, a não ser que você perdoe, você está lendo a sua própria sentença de morte a orar o Pai Nosso. Porque é Pai Nosso que estás no céu. O Pai não é meu, para começar, o Pai é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Aí ele vai dizer o seguinte, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. De maneira que, se eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus, também não precisa me perdoar. E às vezes você está pensando que é a campanha. Mas na verdade você só precisa perdoar. Ou você só precisa pedir perdão. Ou liberar o perdão. Na verdade você só precisa descer. Só isso. Porque, irmãos, a obediência. Às vezes o que você está precisando é obedecer. E às vezes a gente chora. Meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo outro. E aí você lê a Bíblia e lê tudo e ora. E você fala, meu Deus, mas a vitória não vem. Mas Deus só está falando o seguinte, só precisa obedecer. É só isso. Então era por isso que não adiantava, irmãos. Eu até creio que nessas campanhas, por fé, a pessoa que estava enquadrada na palavra de Deus podia receber. Mas eu creio também que se ela ignorasse as escrituras, a campanha não ia fazer ela receber bênção coisa nenhuma. Não se pode ignorar a palavra de Deus. Não se pode ignorar os princípios da palavra de Deus, irmãos. E um princípio que é irrevogável, inegociável, é a obediência a Deus, é amar a Deus e amar o teu próximo. Não tem como você negar isso, não tem como você negociar isso. Deus não vai abrir exceção para mim, vou começar por mim, né? Estou jogando direto para ninguém. Deus não vai abrir exceção para mim, nem para você. Não, eu vou abrir exceção para o Robson. O Robson, ele precisa pedir perdão, vou usar aqui o presbítero Rodrigo, precisa pedir perdão, precisa se acertar com o Rodrigo, né? Liberar perdão. Não, mas o Robson não quer liberar, eu vou abrir exceção para ele, afinal de contas, presbítero da minha casa. Não, Deus não vai fazer isso. Eu preciso liberar o perdão para ele. Eu preciso andar em paz com ele. Porque se eu não andar em paz com ele, não como que eu vou seguir em frente? Eu tenho que me acertar. Eu tenho que acertar a minha vida, eu tenho que organizar o altar.
Nós lemos, irmão, eu estava prestando atenção na escola dominical e passou, eu acredito que passou despercebidos por muito, mas quando o pastor estava dando a aula dos dons, tem um versículo lá, em 2 Coríntios, capítulo 13, deixa eu ver se eu lembro, versículo 15, que fala assim, ó, Paulo fala para os homens se examinarem e ver se não estão reprovados. Irmão, eu fiquei ali quase que 10 minutos ali atrás, só naquele versículo e meditando. E estava dentro da lição. Paulo fala, ó, vê se vocês não estão reprovados. Pode conferir, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 15. Por quê, irmãos? Não adianta eu seguir em frente se tem pendência. Não adianta eu querer mais de Deus se eu preciso renunciar a algo. E Naamã tinha esse orgulho. Como que eu sei que ele tinha orgulho? Que ele ficou furioso. Ele ficou com raiva. E eu ouvi um pastor, não lembro o nome dele, nunca vi aquele pastor pregar, mas ouvi uma mensagem dele. Não me lembro o nome dele, mas ele falou assim, ó, pessoas que se ofendem fácil demais são orgulhosas. Eu falei, faz sentido. Tudo te ofende. Tudo você tira para você como ofensa. Tudo é indireta, tudo é a respeito de você. É orgulho. E o inimigo pode usar isso contra você. Porque se você fosse humilde, você não vai ligar. Deixa falar. Ah, irmão, você é feio. Tá bom. Aí se você é orgulhoso, falou que eu sou feio. Vai ficar com raiva. Quando Naamã fala para ele assim, ó, você tem que... Quando Eliseu usa seu servo e fala assim, ó, diz para ele que ele tem que mergulhar, era tudo estratégico. Deus já sabia, Deus queria tratar dele. Deus não curou Naamã de uma vez, porque Deus queria restaurar o coração de Naamã primeiro. Não adiantava Deus restaurar a pele de Naamã e deixar ele voltar se o coração dele não tivesse convertido. Lembra daqueles leprosos? Dos 10? 9 recebeu a restauração da pele. Mas apenas um, o agradecido, que foi humilde, o que desceu, que voltou, recebeu a salvação, recebeu a cura no seu coração. E Deus queria curar o coração de Naamã. Deus queria restaurar a vida interior de Naamã. Deus não estava interessado apenas na pele, até porque a pele era coberta com armadura. Ele podia botar talas, ele podia botar um capacete, ele podia botar uma armadura, uma couraça, botas. Só saberia quem convivia com ele. Ninguém estava vendo a lepra. E ele, pelo que parece, ele era muito habilidoso na guerra, as pessoas continuariam elogiando ele. Poxa, esse general, rapaz, ele é forte, ele sabe entrar e sabe sair da guerra, sabe usar a espada, sabe coordenar, sabe mandar, sabe a arte da guerra, continuaria sendo exaltado. Mas e o coração? Então Deus queria trabalhar no coração de Naamã. E Deus trabalha no coração de Naamã. Deus trabalha, irmão, no coração de Naamã. Sabe por quê? Porque Provérbios 29, 23 diz, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Ele imediatamente ficou furioso. E aí, ele ouviu dos homens que acompanhavam ele o seguinte: meu pai, se ele te pedisse alguma coisa, mas os seus companheiros, verso 13, disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, que exigisse coragem, o senhor não faria? Em outras palavras, vai que se ele falasse para o senhor guerrear com outro povo, o senhor não ia fazer? Sabe o que é isso, irmãos?
É porque muitas vezes Deus pede aquilo que a gente não quer fazer. Porque aquilo que a gente vai fazer, Deus já sabe que a gente vai fazer. Deus já sabe. É aquilo que Deus, ele sabe aquilo que aqui minha serva não vai fazer, é aquilo que eu vou pedir. Que eu quero ver se ela vai descer. Irmãos, imagina se Naamã chuta o balde. Não vou descer, eu não vou pular, perdi a benção. Agora você imagina, você lembra daquela mulher Ciro-fenícia, que o Senhor Jesus, se coloca no lugar daquela mulher e seja honesto, o Senhor Jesus virar e falar para você assim, não é bom tirar dos filhos para dar para você o cachorrinho. Que palavra, irmão? Aí aquela mulher foi humilde, sábia, ela vira e fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou. E a Bíblia diz que aquele que se humilha perante as potentes mãos do Senhor, o Senhor exalta. A Bíblia diz que, 2 Crônicas 7,14, que se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos, o Senhor exalta. Ser cristão, irmãos, exige abnegação, exige renúncia. Servir a Deus exige negar a si mesmo. E Naamã estava aprendendo, estava tendo uma lição ali. Ele tinha toda a razão. Eliseu podia sim sair. Podia botar a mão nele. Como fez lá com a morte na panela. Como fez com o machado, tacou o machado subiu. Podia. Eliseu podia sair e falar, tocar, está curado. Mas Naamã precisava de uma lição, precisava ser trabalhada a vida dele. E ali, ele pôde entender que tinha que descer à casa do olheiro. Ele entendeu que com Deus é diferente. E outra coisa que Naamã aprende é que quando ele ouve os homens que estavam com ele. Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil que exigisse coragem, o senhor não faria? Por que não acatar essa simples instrução de mergulhar e se lavar? E aí ele foi. Às vezes um bom conselho, irmão, faz toda a diferença. Bom conselho faz toda a diferença. Pelo que a Bíblia relata, a fúria de Naamã, e diz a Bíblia que Naamã, quando ele ouviu, ele virou, saiu de perto, foi embora. Eu acredito que Naamã já estava no cavalo, eu vou voltar para a Síria. Mas aí, um bom conselho, falou assim, calma, vai lá, mergulha. Mergulha. É coisa simples. Abre mão do teu orgulho. Renuncia. O importante é você receber a bênção de Deus. E ali, ele fez isso, irmãos. E quando ele pulou as 7 vezes, essa minha tradução diz que a pele dele ficou igual de um bebê. Outra tradução diz igual uma criança. Ali o orgulho dele foi quebrado e Deus determinou a bênção. Aí Naamã, Deus continua dando lição a Naamã. Naamã vem e volta à casa do homem de Deus, versículo 15. Com sua comitiva parou diante dele e disse, agora tenho certeza que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Agora ele viu, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Começou a dar glória a Deus. E aí eu entendo também um outro motivo que Naamã, que Eliseu não vai ao encontro dele. Porque se Eliseu, dois outros motivos, porque Eliseu não recebeu, além de mostrar para ele que as coisas não é do jeito dele, foi que se ele visse Eliseu,
ele talvez atribuiria a cura dele a Eliseu. Então Eliseu falou assim: não vou. Irmão, para se fazer a obra de Deus, ninguém precisa ficar aparecendo. Eu não preciso aparecer, meu nome não precisa aparecer. Eu preguei, eu tinha pedido a permissão ao pastor, fui pregar ali na Mena Barreto, e eu lembro que no início da mensagem, veio na minha mente. E eu falei, olha, meu objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado se no final da mensagem você vai saber o meu nome. Desde que a mensagem que eu pregar fique para sempre no teu coração. E você guarde, você possa até lembrar, meu Deus, aquele irmão, quem é que é o nome daquele irmão? Eu não lembro o nome dele. Mas o que ele falou até hoje eu lembro. E Deus falou comigo. Esse é o importante. Já cumpri a minha missão. Eu não preciso que o meu nome seja propagado. Eu preciso que o nome de Deus seja propagado. É Deus que tem que ser glorificado. Não importa o meu nome. Foi o que Eliseu estava mostrando para ele. Você não precisa... Ele nem sabia, irmão, o rosto de Eliseu. Eu só sei que é um profeta. A menina falou que é um profeta... As pessoas falaram que é um profeta, e ele lá, e esse moço aqui está dizendo que ele é um profeta. Não sei quem ele é. Porque na obra de Deus é assim, nas coisas de Deus são assim. Não precisa, o mérito todo é do Senhor, a glória toda é do Senhor. Não precisa falar, fui eu que, eu orei, irmãos. Eu orei, eu fiz. Não, irmão, é do Senhor a glória. A glória é do Senhor. Somos apenas vaso, barro, na mão de Deus. Deus nos fez de barro. Isso para nos lembrar que somos pó. Para a gente não se ensoberbecer, para a gente não se engrandecer. Tudo é de Deus, irmão. O Espírito Santo é que realiza. Se eu canto muito, é o Espírito de Deus. Se eu prego muito, é o Espírito de Deus. Se eu oro, se eu faço qualquer coisa, se eu varro, se eu ajudo, se eu contribuo, se eu oferto, se eu dou o dízimo, é por Deus, que eu mesmo não faria. Tudo é Deus. E é por Deus que eu estou aqui, a misericórdia de Deus. Eu não merecia estar aqui, mas eu estou aqui pela graça e a bondade e a misericórdia de Deus. E como é que agora eu vou querer trazer o mérito para mim? Não, a glória é de Deus. Por isso Eliseu não se apareceu. Mas mais. E ali ele pega e volta, todo feliz, reconhecendo que Deus era Deus, que não havia outro em lugar nenhum, um Deus como o Deus de Israel. E aí ele começa a oferecer presente. Lembra que eu li dos 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, as vestes? Lembra? Ele ofereceu a Eliseu. O que Eliseu fez? Não aceitou. Não aceitou. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estavam... Pedro e João, ele fala uma coisa emblemática. Pedro e João, quando aquele coxo fala para ele assim, pede alguma esmola, Pedro e João falam assim, não tenho prata, não temos prata, como tinha aqui Naamã, e não temos ouro, como também tinha Naamã. Mas o que temos, isso te dou. E deu a cura àquele homem e a salvação. Irmãos, hoje, não estou generalizando, mas muitos, não todos, hoje, os homens que pregam a palavra de Deus, muitos, não todos, hoje eles têm prata, têm ouro, mas não tem mais a palavra de Jesus. Não tem mais aquela palavra levante e anda. Eles têm prata e têm ouro, mas não tem o levante e anda. Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha levanta e anda em nome de Jesus. Hoje, os homens têm prata e têm o ouro, mas não tem o levanta e anda.
E naquela época, Eliseu não ficou com a prata e não ficou com ouro, mas Eliseu tinha o levanta e anda, Eliseu tinha vai lá, mergulha e tu será curado, porque Eliseu tinha mais do que a prata, mais do que o ouro, Eliseu tinha o dono do ouro e da prata, o Deus Senhor dos exércitos de anjos. Eliseu mostrou para ele, olha, eu tenho mais que você, não preciso da tua prata, não preciso do teu ouro, não sei se o teu Deus lá exige isso, o meu Deus não exige. Eu dependo do meu Deus. Eliseu estava mostrando, Naamã teve muita aula, irmão, com Eliseu. Muita aula. Foi um seminário que Eliseu deu a Naamã. Muita aula, muito aprendizado. Eu não sei quantos dias Naamã ficou ali, mas foi uma aula. Não sei se no dia de hoje, o que os homens fariam? Olha, tem o ouro aí, tem uma oferta aí abençoada aí. Quer ficar? Porque Eliseu sempre conversava com Deus, irmão. Deus falou, não precisa disso não, Eliseu. A igreja nunca precisou, irmãos, de política. A igreja nunca precisou de dinheiro. A igreja nunca precisou, irmãos, da vontade humana. A igreja ela só precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que provê as outras coisas, a necessidade da igreja. Não sou eu nem você que mantém obra missionária. Não sou eu nem você que mantém a igreja adiante. É o Espírito Santo de Deus. Não é o ouro, não é a prata, não é a conta bancária. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não podemos nos estribar, nos encostar, nos apoiar em conta poupança, em ouro, em prata. Não, irmãos, é Deus, irmão. Porque a economia muda, o governo muda, e aí muda tudo, e aí? Quem era rico fica pobre. E crise sempre existiu. A crise não é de hoje, não, irmão. Ou nem de ontem, ou nem de 1994, 91, 90, ou 80. Não é, irmão, a crise sempre existiu no mundo. Fome sempre existiu no mundo. Problemas políticos sempre existiram. Porém, aqueles que se submetem a Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, permanecem. Deus sempre dá o escape, Deus sempre dá o livramento, Deus sempre orienta, Deus sempre instrui. Nós não precisamos de ouro e da prata, nós precisamos do Senhor que manda levantar e andar. Nós precisamos é do Senhor, irmãos. Nós precisamos do Senhor. E Eliseu dá uma lição a Naamã. Por fim, esse homem fica convertido, irmão. Ele, como eu não sei, ele já aprendeu que Deus é onisciente. Naamã aprendeu que Deus é onisciente. E Naamã chega para Eliseu e fala assim, olha só, o teu servo, porque ele sabia o que era hierarquia, e ele ia voltar, ele era submisso ao rei da Síria. E ele disse para Eliseu, o teu servo vai entrar na casa de Rimom, um deus, e vai se curvar, mas eu não vou adorar ele não, eu só vou cumprir um protocolo. Eu não vou adorar aquele Deus, eu só vou ofertar, adorar ao Deus de Israel. A palavra de Eliseu, vai em paz. Eliseu agora viu que ele já estava convertido, irmão. Vai em paz. Paz completa. O pastor sempre prega aqui que a paz para o judeu não é uma coisa simples. É tudo. Eliseu, quando estava dispensando ele em paz, Eliseu estava falando, fica tranquilo. A tua casa vai bem, vai ficar bem. A tua família vai ficar bem. O teu exército vai ficar bem. Tudo que tu fazer vai bem. Sabe por quê? Porque você desceu. Vai em paz. Você abriu mão, você renunciou, você negou a si mesmo, você deixou o orgulho de lado.
E agora você reconheceu a soberania de Deus. Vá em paz. E a minha palavra hoje, irmãos, vamos deixar tudo que nos atrapalha, que nos impede de ter a paz de Deus, porque nós precisamos andar em paz, sair daqui do culto em paz, viver com a paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela excede todo entendimento, poderosa para guardar mente e coração, irmão. Nos dias de hoje, que as pessoas andam angustiadas, andam ansiosas, irmão, elas precisam dessa paz. De Filipenses, a paz que excede todo entendimento, poderosa para guardar mente e coração. Quantas pessoas doentes na mente, doentes no coração, porque precisam dessa paz. E aí quer fazer campanha. Eu quero te dizer, irmão, você precisa tão somente obedecer a Deus, seguir o que a palavra de Deus te orienta, negar a si mesmo, que você vai receber essa paz. O Senhor não está te pedindo nenhuma sentença para você andar de joelho ou cumprir nada disso. O Senhor só quer que você obedeça. O Senhor só quer que você obedeça para você receber a paz que excede todo entendimento. Essa paz, essa palavra, irmão, essa palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos humanos. Ela divide, irmão, ela vai lá no profundo. É a palavra de Deus. Deixe essa palavra entrar em você, penetrar, te examinar. E aí, quando ela te examinar, porque a palavra de Deus ela vai te mostrar o que está errado. E quando você vê o que está errado, você acerta. E aí você vai receber essa paz, você vai receber a bênção que você tanto pede, que você tanto procura. Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus Cristo. Paz, paz.